Um motorista morreu após bater de frente com um ônibus em Pradópolis. O acidente foi agora pela madrugada, nessa madrugada de quinta para sexta-feira, na rodovia Mário Donegá. O Guilherme Campos acompanhou os detalhes. Olha só como ficou o carro. O veículo bateu de frente em um ônibus. Esse acidente aconteceu na rodovia Mário Donegá, a poucos quilômetros do trevo de Pradópolis. 2 homens estavam neste carro. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O passageiro foi socorrido, ele teve ferimentos leves. O ônibus está aqui, um pouco à frente de onde nós estamos. 20 passageiros estavam no veículo, um passageiro teve ferimentos leves. O carro seguia no sentido Ribeirão Preto-Pradópolis. O ônibus fazia o sentido contrário, saiu de Pradópolis, ia passar em Dumont e ir até Ribeirão Preto. Eu vou conversar com o Peterson, que é subtenente da Polícia Rodoviária, e vai dar mais detalhes para a gente sobre esse acidente. Subtenente, quando vocês chegaram aqui, qual era a situação do local? Após o acidente, a pista ficou interditada, porque o ônibus ficou atravessado, pegando desde o outro acostamento até o acostamento da pista contrária. E estava interditado o trânsito, tá? Aí a gente fez o desvio pelo canavial, lá pela estrada de terra do canavial, para poder liberando o trânsito. E assim que chegada do guincho aqui, a gente já começou o trabalho de remoção do veículo para poder liberar a pista. O passageiro do carro já tinha sido socorrido? Sim, as 2 vítimas, do passageiro do ônibus e do carro, já havia sido socorrido pelo SAMU até o PS de Pradópolis. E os passageiros do ônibus, como eles estavam? Não, já tinha sido removido também. Os que estavam ilesos, já o outro ônibus já veio e já havia removido eles até a cidade de Dumont. Um passageiro teve ferimentos leves? Sim, um passageiro do ônibus teve ferimentos leves. Agora, subtenente, é claro que isso é um trabalho da perícia, mas o que teria acontecido, hein? Por que o carro bateu de frente aí com esse ônibus? Então, a gente tem que aguardar o laudo pericial para poder dizer realmente o que foi a causa, né? Mas os indícios indicam aqui que o Gol poderia ter invadido a faixa contrária e colidido frontalmente com um ônibus que vinha no sentido de Pradópolis a Dumont. No local é proibido ultrapassar? Sim, aqui é faixa dupla contínua, é proibido a ultrapassagem dos 2 sentidos. O motorista teria perdido o controle do carro e invadiu a pista contrária. Nisso bateu de frente com o ônibus. Agora precisa aguardar realmente o laudo pericial para ver se ele vai apontar essa questão do veículo que invadiu a faixa contrária, né? E aguardar também laudo para ver se havia ingestão de bebida alcoólica na vítima fatal, né, que era o condutor do veículo. No condutor do ônibus foi feito o teste do etilômetro, deu negativo para alcoolemia. Agora é saber se o motorista que morreu teria ingerido bebida alcoólica. É isso, exatamente. Só aí depois o laudo pericial que vai indicar a ingestão ou não. A imagem é impressionante, a pancada foi muito forte, a frente do carro ficou totalmente destruída. Sim, o veículo ele praticamente partiu ao meio e ainda o condutor que foi a óbito, ele ficou com os pés presos nas ferragens. A gente está dando trabalho agora para fazer a remoção deles de dentro do interior do veículo. Subtenente, feriadão, né, que está só começando, qual a orientação aí para os motoristas que vão pegar a estrada? Redobrar a atenção, né, os cuidados necessários para evitar acidentes, né, não ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo pela rodovia, principalmente durante a madrugada, que o perigo assim é maior, que já tem condições de redução de visibilidade por causa de não ter iluminação. E aqui nessa rodovia está em obras. É ciente, desde Ribeirão Preto a Pradópolis tem vários trechos em obras e que existem lombadas hoje que tem a redução de velocidade também. Então redobrar a atenção, porque é a única forma de evitar os acidentes. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Esse é o subtenente da Polícia Rodoviária, Peterson, dando detalhes sobre esse grave acidente que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, um acidente entre um carro e um ônibus. O motorista do carro morreu, o passageiro foi socorrido com ferimentos. No ônibus, um passageiro teve ferimentos leves. A pista chegou a ficar interditada. Nesse momento, o trânsito já foi liberado aqui. Os 2 sentidos já estão liberados para os motoristas que passam aqui pela rodovia Mário Donegá, a poucos quilômetros do trevo de Pradópolis. De Pradópolis, Guilherme Campos, para o Balanço Geral. Olha, e aí você vai fazendo uma soma de fatores que podem terminar, infelizmente, numa fatalidade em um acidente, como aconteceu nesse caso em Pradópolis, né? O motorista
que a suspeita poderia estar embriagado, só o exame agora vai identificar. Você tem uma rodovia de pista simples, você tem uma rodovia em obras, você tem um trânsito à noite, que você tem a visibilidade, como disse o policial, comprometida, reduzida, né, na escuridão aí da noite, e aí tudo isso vai somando para que, infelizmente, termine em um acidente, tá? Então, feriadão está começando, você está vendo as imagens do ônibus ali, é impressionante, como disse o Guilherme Campos, o estado que o carro ficou, né? E aí você tem um ônibus que não tem nada a ver com a história, que acaba se envolvendo no acidente, porque o motorista pode ter ingerido bebida alcoólica. Ainda não foi confirmado, estava sozinho no carro e aí, infelizmente... Olha, põe essa imagem no telão aqui. Põe essa imagem, por favor, aqui, Kevin Bacon. Hein, nosso querido João Jacaré, ao vivo, nosso Balan Geral. Agora, 12h30, você que está chegando comigo, muito obrigado pela sua audiência, tá? Olha o estado do ônibus, mas o estado do carro é o que mais impressiona. O carro praticamente foi partido ao meio, virou um amontoado de ferro retorcido e o motorista ainda ficou preso, né, nas ferragens. Mas, como disse o policial, na hora que eles chegaram, a batida foi tão forte que não tinha mais o que fazer. O homem já estava lá, preso pelos pés, nas ferragens do carro, porém já estava morto. Não tinha mais o que fazer no socorro dele, deu até trabalho para fazer o resgate, o corpo ficou ainda ali no local, né? E depois os policiais acabaram liberando a pista que está em obras. Então, a gente está aqui, tirar essa lição e dar essa orientação para que você tome muito cuidado se for pegar a estrada, tá? Evite os horários de pico, prefira viajar durante o dia, bebida alcoólica nem pensar, tá? Cinto, manutenção do carro em dia, lanterna ligada e você vai seguindo o limite de velocidade indicado pela pista.